Bom, o nosso bate-papo de hoje vai entrar no mundo dos engravatados. Estou aqui com meu amigo José Roberto de Castro Neves, grande advogado nesse mundo corporativo. Mas eu convidei ele, não só para a gente falar um pouquinho da situação da economia e como é que isso afeta o mundo do direito corporativo, né? Mas chamei ele muito por causa disso aqui. Roberto, eu não sei nem como é que eu consegui trazer ele aqui hoje, porque ele anda 1000 por hora, 6 horas da manhã está correndo na Lagoa Rodrigo de Freitas e 9 horas da noite está dando aula na PUC, na graduação, no mestrado. E aí ele arranja tempo para escrever livros, gente, escrever livros. Esse aqui, por exemplo, é a Invenção do Direito, que ele escreveu sobre as lições de Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. E prefácio do ministro Luiz Roberto Barroso. Poxa, é uma coisa, não é para qualquer um, não. E aí ele consegue ainda fazer isso, escrever livros. Entrando até no mundo do Shakespeare, porque ele estudou lá em Cambridge e se afeiçoou à língua inglesa, e é o maior escritor em língua inglesa da história, William Shakespeare. Descobriu que nas peças de Shakespeare tem muito do direito, né? Então ele foi explorar isso. Mas quem vai contar isso? Prazer estar aqui. Sou um grande amigo também da família dele, do pai, do Roberto Castro Neves, do irmão, enfim. Nós estamos aqui quase em família. É verdade. Roberto, conta para mim essa história da literatura e o direito. Como é que isso entrou na tua vida? Bom, Vidor. Bom, o pai dele é romancista, gente. Olha só, Vidor, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Eu que sou seu fã, é uma honra vir aqui conversar com você. Esse teu blog extraordinário, é muito legal. Você me manda, eu vejo, então é um barato poder participar. Eu ia abrir o Mar Vermelho se tivesse que abrir para vir aqui estar com você. Gratíssimo. Vamos falar primeiro dessa história aí da literatura. Na verdade, eu sou professor universitário há muitos anos, mais de 20 anos. Eu dou aula na PUC hoje, eu dou aula na PUC há muito tempo. Dou aula na GV também. Na GV, aliás, a minha matéria lá é Direito e Literatura, na PUC é Direito Civil. Né? Mas essa coisa de professor, eu sempre percebi que quando você contava uma história de literatura, você trazia as pessoas a uma questão cultural, havia um interesse enorme. Isso vale também sempre quando você conta uma história, até para um juiz ou para um árbitro. Todo mundo gosta de ouvir uma história, todo mundo tem interesse nisso. Hoje, na nossa sociedade, a gente tem muita informação e pouca cultura. Né? É uma sociedade que meus filhos, têm 3 filhos adolescentes, você sabe, eles estão muito informados, eles sabem tudo. Você pergunta qualquer coisa que aconteceu há 5 minutos, eles têm a precisa informação. Então, morreu uma foca no zoológico de Xangai, eles sabem. Morreu. Vai chover amanhã, tal coisa, o jogo, tal. Essas coisas eles sabem muito bem, muito mais que a gente sabia. A gente não tinha acesso a essa informação. Morreu, como é que morreu o cara? Morreu atropelado, morreu não sei o quê, poxa, teve um assalto não sei onde, sabe essas coisas todas. Mas isso não é cultura, né? A cultura é uma informação que vem carregada de valor. Aí eles têm muito mais dificuldade porque toma mais tempo, né? Você se aculturar. É um livro que você tem que ler, é um livro que esse caldo ele vem de uma forma menos digerível, né? Não é tão fácil digerir isso aí. Então eles têm muito pouco. E os alunos também, infelizmente. Você vai numa sala de aula e pergunta, vem cá, quem leu Don Quixote? Imagina, Don Quixote é um monumento. Zero. Qual vai ser o problema? Vai ser o problema que a geração futura vai ter esse gap, né? Possivelmente, né? Quem leu as obras de Shakespeare? Eu conheço Romeu e Julieta, eu conheço a Megera Domada, mas nunca leu isso, não perdeu tempo, debruçou, entendeu? Goethe, por exemplo, a gente está aqui do lado do Colégio Alemão, né? Um monstro também, ninguém. Então, o que eu via nessa loja, quando eu começava a contar uma história dessa, eu vou contar aqui o acordo, né? O contrato, que é na matéria, que o Fausto fez com o Mefistófeles. Né? Caramba, como é que foi isso? E as pessoas tinham muito interesse. Né? E aí a primeira coisa que eu fiz nessa seara aí foi o Shakespeare, que é uma paixão, de fato. Eu adoro esse negócio, gosto muito, e aí fiquei assim um pouco até exagerado nisso, estudei para burro esse negócio.
E aí fiz esse trabalho do Shakespeare do Direito, que foi super bem, hoje é traduzido lá fora, tá? Tem várias edições, e foi muito bem. Outros amigos também, a gente tem uns grupos de Shakespeare, eu vou dar um curso agora na Casa do Saber, sei lá qual curso, eu já dei vários, sobre Shakespeare, então isso é uma paixão e é um bálsamo também. Então você começou a ler Shakespeare o quê? Lá na Inglaterra? Eu acho que nem fui lá, eu acho que quando eu já fui lá eu já gostava um pouco. Aí chega uma hora que você começa... quando a Bárbara Leodora morreu, o Gustavo Franco e eu, a gente adquiriu a biblioteca dela, a gente dividiu, foi uma divisão que demorou mais de um ano, eu tinha uma biblioteca muito legal, mas tinha outras bibliotecas de Shakespeare incríveis, eu acabei virando um colecionador desse negócio por paixão mesmo, procurando, catando em sebo, quando você viaja, compra um, compra outro, e aí hoje tem um montão, e me divirto imensamente com isso, e Shakespeare realmente é um grande leitor da humanidade, né? Então é um barato. Isso tem muitas relações com o direito, claro, foi isso que foi o trabalho. Pessoal, para concluir, Vitor, e a viagem, essa aqui, a cultura é que vai nos fortalecer como humanidade. Né? A cultura é que vai nos manter ali coesos, né? Não vai esgarçar a nossa vida. Então a brincadeira era como é que você traz cultura para as pessoas. Então, bom, Shakespeare, claro, é uma grande fonte de cultura. E esse livro faz com que as pessoas leiam na faculdade, na GV, tem esse curso de Shakespeare, é um barato. Garotada super interessada em Shakespeare, você conta a história e as pessoas acham incrível, fazem mil relações, é extraordinário. Esse outro trabalho é um trabalho sobre a Grécia, que também foi um outro momento extraordinário na humanidade, também foi muito bem. O outro é o da história da advocacia, né? Como os advogados salvaram o mundo, que foi bem também, vai muito bem. Esse já é lançado esse aqui pela edição de janeiro. O do Como os Advogados Salvaram o Mundo é pela Nova Fronteira, lá de Ouro. E foi muito bem, está indo muito bem. Aí já é uma outra história, é um livro também de pesquisa, mas também com muitas reflexões sobre o papel da advocacia. E a tese desse livro é o seguinte: o advogado é o primeiro a perceber que o Estado não está bem. Por quê? Porque cabe a ele advogar, defender as pessoas. Né? Então, num Estado arbitrário, ele não consegue defender ninguém. Então ele, peraí, isso aqui está errado, eu estou aqui para defender, mas eu não estou conseguindo defender, o Estado não permite defender. E, historicamente, esse advogado foi quem liderou as revoluções. Então, isso vai acontecer na Revolução Inglesa, vai acontecer extraordinariamente na Revolução Americana, todos os advogados, né, tirante Washington, que era general, Jefferson, Jay, Madison, Hamilton, que agora está na moda, todo mundo é advogado praticante. O Adams era advogado praticante, né, que fosse no presidente americano. E na Revolução Francesa, tudo advogado também. Danton, Robespierre, tudo advogado praticante, entende? E esses caras que lideraram eram advogados. E depois você vai para Mandela, vai para Gandhi. O Gandhi foi advogado, advogou anos, né? Depois foi para a África do Sul. O Mandela tem uma história também interessantíssima de se formar o primeiro escritório de negros na África do Sul. Era o Mandela, era o advogado. Também e esse fato, esse know-how da advocacia, essa linguagem do advogado, é que, nesse livro, eu tento explicar, acho que foi isso, foi o que permitiu a eles encaminhar essa briga para uma linha melhor, né? E não uma briga de espada, né? Uma briga de letras, né? De valores, de ideais, e não uma briga de força. Então essa é a brincadeira. Aí agora tem a história dos grandes julgamentos, que já é uma outra brincadeira, com grandes nomes da advocacia, do judiciário, que também pela de ouro, os grandes julgamentos. A gente vai lançar um agora, que vai ser Os Advogados Vão ao Cinema, que também com outros advogados ilustres e tal, falando sobre filmes, né? E vai ter o último Vai ter o Tribunal de Nuremberg, certamente. Não, é um barato, o Julgamento de Nuremberg, né, que é um filmaço. E o terceiro vai ser o que os grandes livros ensinam sobre justiça. Porque também é uma brincadeira com a literatura, e a literatura falando com a justiça. Eu acabei fazendo texto nos três. No primeiro eu falei sobre o julgamento de Lutero, que foi um momento lindo da história também, né? A humanidade, o homem se protegendo. Exatamente. O imperador dizendo, renega as suas ideias, ele não, olha, desculpa, isso aqui eu não posso fazer, eu tenho que seguir os valores, o que eu acredito. Momento chave na história. O dos filmes eu fiz, o do Kubrick, ai meu Deus. O Grande Assalto? Não, eu fiz o que tem o julgamento, o sangue,
O Sangue Sem Segurança não, é o Glória Feita de Sangue, que é um filme lindo, né, do julgamento, extraordinário. E clássicos, né? É um lindo filme. O Kubrick era um cara muito, muito, muito interessante, né? Esse filme até, o Kubrick, meu Deus, quando eu começo a falhar, o pai do Michael Douglas, o Kirk Douglas, ele compra era um livro, né, A Glória Feita de Sangue, ele compra e ele vai para o Kubrick e diz: eu quero que você dirija. E ele dirige o filme preto e branco ainda, no julgamento, e depois ele faz o Spartacus, também com o Kubrick, né, que ele também comprou e também chamou o Kubrick para fazer. Enfim, e o terceiro do livro, que vai lançar mais adiante, eu estou fazendo o Kafka, O Processo, que é um livro também que tem muito a ver com justiça, né? Então isso é um barataço, né? Isso tem um montão de ideias, mas o que é importante, Vidor, eu estava te falando, que é essa ideia de que dar cultura, conversar, assuntos interessantes, não uma coisa que vá morrer no momento seguinte, né? Porque a história da informação é isso não vale nada depois de 2 dias, né? Né? Se choveu ontem, né? Amanhã já é pouco importante, né? Agora, Zé Roberto, quer dizer, você estava me falando antes que só o mercado de advogados no Brasil é gigantesco, né? Tem 1.300.000 advogados no Brasil. Não, pois é um número que é assustador, mas o Brasil é um recordista nesse tema. Existem hoje 1.300.000 advogados no Brasil, lá com carteirinha, com OAB. Então é um número incrível, né? Eu sou lá o presidente da editora da Ordem Federal. A ideia também nesse aí é dar cultura, dar acesso à informação importante a esses muitos advogados que existem no Brasil, que prestam um serviço muito importante para a sociedade. Agora, além desses 1.300.000, Vidor, você tem ainda 1 milhão de estudantes de direito. Muitos não vão passar na prova da ordem, o que é uma garantia que o serviço do advogado vai ser bem feito, né? A prova da ordem tem essa ideia exatamente de filtrar os bons profissionais, porque é um serviço essencial. A gente vê na vida prática o que um mau advogado, o dano que esse mau advogado, mal formado, faz para quem confia nele, os seus interesses. Então a OAB tem essa preocupação, um serviço extremamente responsável de ter uma prova séria. Agora, ainda assim, é um número colossal. E geralmente eu conheço gente que estudou economia e sentiu necessidade de estudar direito. Né? E fica como bacharel porque ele não vai exercer a profissão, mas ele queria ter o conhecimento, né? Então, claro. É uma linguagem diferente, né? Como é a linguagem do jornalismo, como é a linguagem da economia, é uma linguagem... Agora, hoje, até por conta do você televisionar o Supremo, né? Todo mundo conhece um pouco direito, que nem a Copa assim, é Olimpíada, né? Que todo mundo vê aquele negócio de judô, não, isso foi o Yuko, não, peraí, calma, isso aqui foi, não, sei lá o quê, ninguém conhece, mas agora, um mundo muito legalizado, muita coisa legal, então todo mundo dá o pitaco, eu acho que o ministro tal errou, pô, calma, cara. Né? Uma vez eu estava em Portugal e estava falando da influência do português brasileiro, né? Especialmente por meio das novelas. Aí o senhor estava falando, bom, para mim uma coisa legal, antigamente era coisa de tribunais, agora vocês falam, tá legal? Claro, virou. Mas o direito se transformou, de fato, num common knowledge, assim, uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo fala, e você vai conversar com pessoas que não têm o conhecimento jurídico, mas conversa, não, eu acho que o ministro andou bem, tinha que deliberar do cara, isso é uma conversa técnica, mas hoje, né, eu acho assim, no Jornal Nacional, assim, tem um comentarista jurídico, né, não, realmente, podia, não podia, né, parece uma coisa assim, parece depois de resenha de futebol, mas, de fato, isso é uma realidade, é sinal dos tempos, né, hoje tem muito isso. O direito passou a ser uma coisa muito relevante nesse ponto. E até para fazer negócio também, você mais do teu business, né? O advogado hoje, assim como você tinha o consultor, né, econômico, o cara que dá a ideia da viabilidade do negócio, você vai chamar o advogado e perguntar, vem cá, isso aqui me dá uma olhada nessa cláusula aqui, isso funciona, é igualmente importante, né? O cara quer se cercar de todos os lados. Né? Riscos que você antigamente talvez não via, hoje é um mundo de proteção. E também porque os negócios criaram parcerias, né? É verdade. Parcerias, sociedades, acordos. E em função disso também surgem conflitos, né? Claro. Conflitos societários,
companhias abertas, né? Hoje estão ali sujeitas à regulação da Comissão de Valores Mobiliários, enfim, ou a questão da compliance, né? de abertura das informações. Mas é que o Brasil, hoje o Brasil mudou também, porque a partir dos anos 90, principalmente, você aumentou o mercado, você teve a época das licitações todas, não é? E isso fez com que houvesse muito mais companhias, muito mais empresas abertas e tudo. Quer dizer, o mercado brasileiro, ele aumentou muito. O direito societário no Brasil, embora a gente tivesse uma lei muito bem feita, mas ela não era tão aplicada. Né? Então, hoje tem escritórios enormes de advocacia foram criados, principalmente a partir dos anos 90, hoje são gigantescos, um serviço extraordinário. Antes era só propriedade industrial, né? Escritórios grandes eram de propriedade industrial, aqueles que mais ou menos especializavam em capital estrangeiro. E o brasileiro, uma coisa interessante é que em muitos países existem esses grandes escritórios internacionais que entraram e tomaram conta. No Brasil isso não aconteceu, por várias razões. Mas talvez a principal seja porque o advogado brasileiro é muito competente, muito estudioso, é muito específico. Hoje é muito comum um advogado, estudar fora, você falou, eu fui lá fazer o mestrado fora, mas isso foi no começo dos anos 90 e não era tão comum isso. Mas hoje, ao contrário, é muito comum. No escritório, vários jovens advogados foram fazer mestrado e o mercado é isso. O mercado jovem quer se preparar mais. Isso é uma síndrome dos tempos também, e mais informação também, né? Então, hoje é muito mais fácil você até colher que faculdade que eu vou estudar, como é que eu vou chegar lá, quem é o professor, qual é a matéria que eu quero fazer, o que não era tão fácil. Quantos advogados tem no teu escritório? 50 e poucos, 53 ou 4, uma coisa assim. 53 ou 4. Mas o nosso escritório só faz briga, Vidor. Coisa horrível. Mas isso é interessante porque a briga hoje é diferente da briga há 20 anos. O advogado de contencioso hoje, o advogado que faz briga, primeiro ele faz muito pré-briga. Né? Isso é, o cliente procura ele com um problema e se ele tiver inteligência e experiência, ele vai dizer para o cliente que, olha, a briga é ruim para você, como é em 90% dos casos, né? Então, vamos tentar resolver isso antes de chegar na briga. E como é que a gente se protege? Ou você se prepara um pouco para a briga, que normalmente faz com que você evite a briga, e como é que você vai tentar aqui fortalecer o teu caso para uma solução inteligente, menos custosa, menos arriscada. Se ele for um advogado experiente, ele vai conseguir avaliar onde é que eu vou. Se do outro lado tiver um advogado também bom, responsável, honesto, os dois, quando se conversarem, vão conseguir trocarem uma ideia, vão conseguir ver até onde o outro pode ir. E nessa interseção é que eles vão chegar numa composição. Então é muito comum você fazer acordo. Então uma coisa da advocacia hoje é claro, quando você tiver que dar chute do lado de lá, né, tiver que morder, você vai morder. Mas essa mordida ela não é de graça. Assim, a advocacia, coisa assim, 30, 40, quando você vê as peças, são peças muito grandes. Hoje não tem espaço para isso, ninguém tem tempo para isso, mas é outra dinâmica, né? Eram peças com muita literatura, carregado de adjetivo. Hoje é coisa muito mais objetiva, né? E no Brasil, você teve o advento da arbitragem, que mudou a briga de grandes corporações, né? O tribunal, você tem ótimos juízes no Brasil, mas é um juiz amassado pela quantidade de processos. Numa vara civil normal, você tem, sei lá, 20 mil processos aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, é humanamente impossível. Então você tem excelentes profissionais, o concurso é um concurso no Brasil sério, então você tem pessoas qualificadas, mas elas não têm tempo para dirimir tantas causas. E o direito hoje é um universo gigantesco também. Cada matéria se especificou de uma forma assim, infinita. Então, cadê o juiz consegue ser um excelente magistrado para tratar de matéria de família, por exemplo, mas aí você vai chegar num tema societário, ele não vai ser... Não é porque ele é ruim, não é porque ele é humano só. Então, a arbitragem ela ganhou espaço por isso, porque você tinha grandes questões societárias, grandes questões muito específicas de construção, de obra, um detalhe, e o empresário via
que era melhor levar aquilo para um juiz arbitral, porque o juiz ali vai ter, o árbitro vai ter mais tempo, idealmente, pelo menos, e mais condição de conhecer a coisa. Então a arbitragem se desenvolveu. O Brasil hoje é um mercado incrível de arbitragem, sei lá, o terceiro maior do mundo, que pede para os Estados Unidos e para a Inglaterra. E a gente faz muita arbitragem lá no escritório. Eu até ajudei, ter uma revisão da lei, eu até participei de uma comissão eleita pelo Senado para refazer a lei. Enfim, era um grupo de várias outras pessoas, notáveis juristas, enfim, para a revisão da lei, que é muito boa a lei brasileira. Agora surgiu também um personagem novo, que é o mediador, né? Que é ótimo também. Mas sabe o que é? Isso também, o brasileiro é aquela coisa, eu vou para a justiça, que é custosa, que é demorada, que não necessariamente vai resolver o problema. E é uma questão cultural da mediação. É uma questão cultural de ouvir o outro, né, de entender que aquilo vai facilitar a solução do problema. Então eu acho que a mediação é uma solução extraordinária, uma coisa cultural, das duas partes entenderem que melhor do que brigar é chegar num bom termo ali, que pode ser uma avaliação melhor da sua posição. Eu confio muito em que a mediação vai ter espaço. E a mediação, né, você sabe, o mediador, ele não vai dar razão para ninguém. Né? O mediador é antes da arbitragem, porque na arbitragem o árbitro vai dizer, você está certo. Né? O mediador, ele vai fazer um papel anterior a isso, ele não vai tomar partido, ele vai ouvir as partes, vai conversar. A gente tem participado cada vez mais de mediações, ela é muito mais barata, né? Você, de uma certa forma, compreende melhor o outro lado, mas nesses casos, o mediador, a mediação, ela depende muito do mediador. Ela depende muito da qualidade do mediador, da sensibilidade do mediador. Como é que você identifica no mercado esse bom profissional hoje? Eu acho que é o seguinte, pela experiência dele? Como é que... Eu acho que é isso. Eu acho que é conhecer uma pessoa... Tem muita gente jovem entrando nisso. Tem muita gente jovem. Não, porque eu acho que o caminho é esse. Porque é muito mais barato do que qualquer outro meio, do que o judicial, do que a arbitragem. O judicial demora, né? Às vezes, para o empresário, é melhor ele perder a ação em 1 ano do que ganhar em 20. Porque ele perde 1 ano, a briga, toca a vida dele, corre para outra coisa. Se ele ganhar em 20, ele ficou esse tempo todo, perdeu outras oportunidades, ficou ali empacado, estagnado. Né? Então, assim, ganhar em 20 anos, o cara, pô, tá ótimo, ganhei agora, mas ganhei tudo, mas quantas oportunidades ele perdeu? E essa questão de ficar menos estomagado, de ver a coisa de uma forma mais racional, né, de não levar a coisa tão na física, isso é uma coisa que a advocacia também tem evoluído. Né? Aquelas coisas aqueles advogados antigos que um não falava com o outro, né? Brigava com todo mundo, aí brigava com o advogado, brigava com o cliente, brigava com todo mundo. Isso já é folclore hoje e não tem espaço para isso. É uma visão muito mais business mesmo, profissional da história, no que é melhor para o cliente, como é que é melhor resolver a vida dele, às vezes ceder um pouco, mas ganhar em tempo. Essa visão que é o advogado. E para isso ele tem que conhecer o negócio do cliente. Ele tem que conhecer. O que é um barato, porque no fundo eu, particularmente, que gosto de ser uma pessoa curiosa, acabo conhecendo esses negócios todos, negócios de várias naturezas, acabo entendendo como é que funciona. E acho que o papel do advogado é por aí mesmo. Como é que a recessão, essa longa recessão que o país viveu e a armadilha do baixo crescimento, como dizem, né, hoje, afetou esse mundo do direito? Não, é claro, demais, né? Eu acho que o direito societário muito machucado, né? Porque, como não é diferente na economia, tudo vive em função da credibilidade, da nossa esperança de que as coisas vão se acertar. Né? O investidor precisa dessa tranquilidade e dessa esperança. Né? Aqui, o Brasil é um país que precisa do investimento estrangeiro. O gringo tem muito receio do país inseguro. Né? E é uma pena isso, porque é muito importante o dinheiro estrangeiro aqui, o investimento estrangeiro, e mesmo o brasileiro ter a segurança de que ele pode investir. Então, o mercado de direito societário, eu acredito que tenha assim, sofrido mais. Né? São IPOs aí que estão, né, vêm e voltam, saem do jogo, isso acontece. Na briga, que é a minha área, o mercado vai ter sempre alguém discutindo. Na miséria,
né, dividir os farelos, na glória, né, para dividir o grande troféu. Então, sempre tem um mercado menos sensível a essa crise, né? Mais societário, sim, enfim. E as pessoas querem se acertar também, mas eu acho que é todo um momento de uma cultura mesmo de fazer acordo, de resolver a coisa. O advogado, mesmo advogado de briga, não virar um coringa um pouco, né? Ele não é só aquele cara que vai chutar sempre. Ele tem que saber fazer um carinho às vezes, né? E tentar decompor. A gente tem muito lá no escritório, às vezes, que 2 clientes nossos estão com problema. Que é uma pena, porque você está conflitado, você não pode se meter, mas às vezes acontece dos clientes serem, pô, será que, já que você já vai para o será que a gente pode ajudar aqui e fazer? Você morre de medo, porque você não quer ficar mal com ninguém, né? Mas quando você percebe que você tem condição de fato ajudar, aí você pode tentar ajudar. Quando você acha que não vai ter condição, a melhor coisa é dizer, olha, desculpa, mas aqui eu não vou conseguir ajudar vocês. Agora, depois da Lava Jato, você sentiu alguma mudança na ética empresarial? Enorme. Enorme. A Lava Jato foi uma grande... A gente espera que isso frutifique, né? Porque o momento do Brasil é um momento de quimioterapia, né? Porque queima tudo, né? Claro, a história o câncer da corrupção, para ficar nessa imagem, a gente tinha que mudar, com certeza. Acho que ninguém vai divergir disso. E hoje, por exemplo, uma coisa que era novidade no Brasil, o tal da compliance, né? Que de fato você nunca via isso. A compliance é aquela história, você vê antes da época, né? O Minority Report, a gente estava falando de filme, né? O cara vê antes, ó, isso aqui não vai dar certo porque esse cara aqui é confuso, né? Não vai por aí não, porque eu consigo antecipar onde é que esse filme vai acabar. Mas isso é muito importante, essa cultura, né? Saber quem são as pessoas, entender melhor de onde vem o dinheiro, know your client, que é o conceito, quem é o teu advogado. Isso eu acho que é muito importante. Esse cara está envolvido com alguma coisa. Eu acho que isso é importante. O que acontece no direito, que é um fator curioso, é o seguinte, historicamente, moral e direito eram 2 coisas que você aprendia na faculdade, que eram coisas que não se confundiam. Olha, tem uma coisa que é moral, outra coisa é o direito, né? Só que a verdade é que cada vez mais esses conceitos se aproximam, né? A ética, que era quase um lembrete, hoje em dia é uma obrigação legal. Se você não for ético, leal, transparente com a contraparte pode te ajudar uma ação e dizer, você não foi ético aqui. Então deixou de ser apenas uma lembrança, uma sugestão, para virar uma obrigação legal. Então, volta e meia, tem os clientes que dizem, esse cara aqui não foi ético, ele me omitiu esse fato aqui, ele não explicou essa situação, e por conta disso acabou me induzindo a um erro, eu fiz um negócio que eu não faria, claro, se eu soubesse a verdade. Isso passa a ser uma obrigação legal. Ele não me explicou isso a tempo, me enganou, me induziu. Então, isso tudo, hoje você tem, e é uma modificação, inclusive recente na lei, de trazer a boa-fé como um elemento fundamental, e essa ideia de aproximar a ética, a moral, que é uma briga grande, que começa no mundo jurídico depois da Segunda Guerra Mundial, e hoje chega no Brasil. E é tudo isso que a gente está vivendo, né, essa questão da compliance, está dentro desse mesmo caldeirão, que é o de que tem uma sociedade mais honesta, mais correta, mais transparente, e não vai ter espaço para você não ser. Eu estava me contando... agora um cliente hoje me contou essa história que agora é o seguinte, em alguns países, aí, a China e tal, você tem aquele reconhecimento facial e o cara fez, se você, por exemplo, quando você está atravessando na rua, você ficou em cima da faixa, sabe como é que é? Se você chegou atrasado no teu compromisso, porque os caras sabem onde você está, Big Brother está em todo lugar, né? Em função disso, daqui a pouco tem ponto, né? Você tem ponto, você ganhou todos os pontos, você faz um empréstimo no banco, né? Então a gente está muito vigiado, aliás, isso é uma outra verdade, né? Cada vez mais vigiado, as pessoas sabem mais da nossa vida, como é que você compra, o que você acessou no Google, isso tudo. E a gente vai ter que se acostumar com o mundo vigiado, né? É outro mundo que você fala. Aliás, sala de aula é um perigo, porque você fala a sala inteira, tem alguém te filmando. Tem um cara que você, com o celular... Eu dou aula, tem uns 3 caras sempre, uma turma de sala de 50, a turma me filmando. Ou seja, se eu falar qualquer piadinha boba que possa ser mal interpretada amanhã, eu tô lascado. Então, é outro mundo, né? Tá na rede social ali... Online, né? Na hora.
não tenho nem tempo de pedir desculpa, mas é o mundo que a gente... Mas isso, por exemplo, chegou no direito público, né? No direito, por exemplo, a advocacia da União, dos procuradorias dos municípios, dos estados, isso... Não, com certeza. A história da Lava Jato é muito interessante, porque eu acho que talvez uma das coisas mais curiosas da Lava Jato... É uma peça de Shakespeare, hein? Não, com certeza, com certeza. E Shakespeare tem algo de podre no Rei da Dinamarca. Vou citar o Hamlet, né, claro. Mas o que é interessante na Lava Jato é que a gente fala da nossa inteligência, né, da nossa elite cultural, mas quem promove esse movimento são jovens idealistas de Curitiba. É uma coisa que não vem dos grandes intelectuais do Brasil, da classe mais lá em cima, sei lá, o resguardo moral. Não, são jovens que, insatisfeitos com o que eles estavam vendo, porque todo mundo via coisas erradas no país, a gente convivia com isso, a gente pensava, como é que os caras topavam isso? Mas as pessoas sabiam, governantes com padrões de vida totalmente impossíveis, né? Não casava com o que a gente sabia que eles ganhavam, mas tinham vários, né? Modelos que você não conseguia explicar, mas a sociedade topava isso e a vida caminhava. Aí o pessoal disse, peraí, cara, tempo, né? Não vamos permitir que isso aconteça, vamos ver essas coisas. O tal cara não pode ter um carro importado, isso óbvio, e a gente via isso, né? Então eu vejo isso como uma coisa muito auspiciosa, porque é uma nova geração que resolveu dar um basta nisso. A Lava Jato e advogados, aí, se for dos advogados que salvaram o mundo, são advogados. Isso não foi, ouvidor, uma coisa de jornalista. Tá? Isso não foi de médico, foi de arquiteto. Foi um momento de advogados que, claro, tem exageros. A mídia deu uma forcinha, né? Não, a mídia ajudou. Eu estou brincando aqui. A mídia ajudou, com certeza. Não, sem a mídia você não vai a lugar nenhum. E a mídia ajudou muito, claro. E, historicamente, no Brasil, a mídia tem um papel fantástico. Mas eu digo, o movimento, a coragem e tudo foi feita por advogados. Mas por esta razão, porque para você mudar... A Mentira Domada tem uma história engraçada, me falar uma coisa de Shakespeare aqui, que é o seguinte, você lembra da história, né? Era as duas filhas, né, do Batista, né? A primeira era a Catarina, a segunda era a Bianca. A Catarina era a megera, porque ela não se enquadrava na sociedade, ela era resmungona, e a Bianca, que era bonitinha, todo mundo queria casar com a Bianca porque ela supostamente era dócil. E o pai disse, olha, só casa a segunda quando a primeira casar. E os pretendentes da segunda, da Bianca, arrumam o Petru, que é um grosseirão e tal. E aí ele topa para receber o dote e casar com a Catarina. Mas ele se apaixona. Você pensa no Richard Burton, Elizabeth Taylor, rapidinho, né, na cabeça. Mas se apaixona de verdade. E ela, a Catarina, a Kiss Me Kate, né, do Cole Potter, né, a Catarina, ela percebe que para ela entrar no mundo, para ela se fazer, ela tem que jogar o jogo. Que essa que é a virada da Catarina, que é uma das primeiras peças de Shakespeare, tá? Uma peça ainda... Ele não tinha ainda desenvolvido extraordinariamente os seus dotes aí de dramaturgo, mas ela percebe isso. Isso é muito verdade. Para você jogar o jogo, você tem que entrar no jogo. Não dá para jogar o jogo de fora. Você tem que saber como é que é a regra do jogo. E isso é uma coisa que a advocacia faz, que e por isso ela está à frente, o Trotsky, advogado, por isso que ela está à frente nesses momentos. Porque ela percebe, o jogo é esse, então como é que eu vou mudar o jogo? Né? Ela entra no jogo, e a partir daí ela constrói um caminho de saída para um jogo que está falido. E a sociedade brasileira, moralmente, estava quebrada, né? A gente tem o Rio, então, nem se fala, quantos governadores aí com problemas, né? Enfim, então era uma situação que precisava ter uma mexida grande para a gente poder viver, para poder sobreviver. Porque a opção era uma revolução, e aí eu acho, né, a França até hoje paga uma conta da revolução do jeito que foi. Até hoje ela paga uma conta disso, né, da forma como foi, com a violência como foi. O americano é uma revolução com muito menos sangue, né, enfim, uma situação diferente também, mas enfim, também goza disso aí. Mas essa pagar um pouco depois na guerra de secessão, né? Mas... Porque não quis fechar tudo ali, né?
não quis resolver todos os problemas naquela hora, fez o que estava para fazer, né? Porque tinha os fazendeiros de Virgínia que não iam topar, né? Pois é. Mas ele também tem, essa é uma história já, outra conversa, mas tem muito a ver com o fato de que em Nova York, os advogados de Nova York e tal, a turma lá de Nova York, ela tinha briga, lá o Hamilton com o Burr e tal, e da Virgínia, todo mundo era amiguinho. Os caras se fechavam ali, então essa união é importante, né? O acordo e tal é importante, né? E isso também tem muito a ver com o fato de não terem conseguido emplacar lá, acabar com a escravidão naquele momento ali da Revolução, só foram pagar a conta depois. José Roberto, como é que você está vendo essa perspectiva da gente fazer umas reformas, mexendo na Constituição, reforma na Previdência, reforma na área de tributos, enfim, até outros tipos de reforma que possam vir aí? O Legislativo entende isso? Mas olha só, essa questão da reforma da Previdência, e eu também não sou especialista nesse assunto, tá? Mas eu falo isso como cidadão, é uma coisa que é necessária, né? Porque é uma questão de matemática, a conta não fecha. Mas eu digo assim, você no mundo do direito, quer dizer, percebe que essas leis, elas precisam evoluir, não é isso? Sem dúvida. O direito, ele evolui, né? Sem dúvida. E a gente não pode ficar com a lei de 1950 ou do... Não, até porque as pessoas hoje vivem muito mais, tem modelos até de contribuir menos, porque foram ganhando prerrogativas, direitos. Então é claro que tem que ter uma reforma disso, porque quer dizer, até porque a conta não fecha, né? Mas e o direito adquirido, essa história do direito adquirido? Não, esse é um dos problemas, tem que ser discutido isso. Como é que isso está aqui na invenção do direito? A invenção do direito já é uma outra história, rapidamente você falou. Aqui a ideia desse livro é o seguinte, quando o homem percebe que é linda, ou é bonita, ou é interessante a ideia da democracia, até então tinha o chefe, tinha o soberano e ele mandava em todo mundo, mas quando ele percebe, não, deixa o cara falar, vamos ouvir uns aos outros, né? Que esse caminho era um caminho civilizado, bom de ouvir, ele faz isso, esse momento, esse ato ali no século V a.C., na Grécia, em Atenas, na verdade, não é na Grécia, em Atenas. Só que naquele momento, quando ele faz isso, ele não tinha ainda um modelo jurídico, né? Um modelo de solução dos problemas, porque até então alguém dizia, faz assim, né? Então ele teve que criar, e como é que ele cria isso? E a tese desse livro é que ele cria isso pelo teatro. O teatro ensina, porque de fato, naquela época, as pessoas iam ao teatro, claro, para entretenimento, mas também para educação. E esses dramaturgos falavam sobre temas de Estado. Então, sei lá, na Oresteia, por exemplo, a ideia era como é que eu julgo alguém. Então Atenas vinha e dizia, olha, tem que ser 12 pessoas iguais a você, ele vai ter direito de defesa. Eles estavam criando aquilo naquela hora. Ele vai ter direito de defesa, cada um vai poder falar a sua vez. Não dá para condenar o Orestes imediatamente, tem que ver. É claro, ele matou a mãe, uma coisa horrível, mas ele tinha um fundamento, ele tinha razão para matar a mãe tinha matado o pai, o Agamenon. Vamos ver como é que a gente... Ele tem direito de julgamento. Até então, na Grécia, o cara que matava a mãe, não tinha conversa, era morte, mas assim, sem direito a falar nem ai. E ela traz esse conceito de, olha, para tudo, por crime mais horroroso, ele pode ter uma resposta, ele pode ter uma razão, vamos ouvi-lo. Tinha também a coisa misturada com a religião, né? Mas o que acontece ali extraordinariamente... O tribunal religioso vai decidir sobre... Mas o que acontece extraordinariamente nessa época da Grécia, que nasce a filosofia e tal, é exatamente esse tema de você tirar a religião da história. A gente percebe que os deuses é uma coisa muito mais alegórica do que propriamente real nesse sentido. Então, e aí eles descobrem essas coisas todas, né? Relativizam isso tudo. E você teve a democracia aí na Grécia, e depois, Vidor, você só foi ter democracia, esse conceito de que todo mundo vale, nos Estados Unidos, na Revolução Americana. Então você ficou aí mais de 2.000 anos sem esse conceito. Aí você tem aquelas comunas italianas da Idade Média, que era uma proto-democracia, mas não era uma coisa séria, fundamentada, uma coisa filosófica, como você teve na Grécia, de fato, que durou, sei lá, 80 anos, mas que foi até hoje motivo de
todos os parâmetros, né? Porque era tudo, porque isso é uma coisa muito bacana da democracia, que é o seguinte, na liberdade as pessoas podem se desenvolver, né? Então o advogado pode falar o que ele quer, que é bacana, o artista pode pintar o que ele quiser, o jornalista pode falar o que ele quer, o médico pode fazer as pesquisas, enfim. E no mundo não democrático, um mundo não aberto, restrito, ninguém pode fazer nada. Então, a sociedade está condenada a ficar em trevas, né? Então, isso que aconteceu, que é muito bacana, você desenvolve em tudo, desenvolve arquitetura, né? É um barato. É o berço da civilização, tá aqui. Mas você vai ter isso também em vários outros lugares, né? No Renascimento. O que era, senão, também uma coisa, olha só, o ser humano, você é ilimitado, vai embora. Então, você também desenvolve tudo isso, né? Filosofia, tudo. O que vai acontecer também lá em Viena, na virada do século, enfim, esses momentos em que você tem esses grandes espasmos assim, de liberdade que acaba indo para todos os lados, né? Vou pegar um outro chapéu seu aqui, Zé Roberto. O ensino do direito hoje, como é que você está vendo isso? O ensino... A gente teve uma certa proliferação de faculdade de direito. Muito, um número doido, né, de faculdade de direito. E por isso que é muito importante a prova da ordem. É muito importante a prova da ordem. Porque a faculdade de direito é possivelmente o curso mais barato que existe, porque é uma sala, você bota uma lousa, não sei se tem os amigos para o quadro negro, e é isso, né? E CUSP diz. Então, faculdade de medicina é muito mais caro, não, a faculdade de arquitetura é muito mais caro. Então, o direito, então, o direito é muito barato. E como você no Brasil é obrigado a ter advogado, né, nas questões, salvo questões muito pequenas que você pode não ter, mas um advogado é fundamental. Então é um estímulo a que você tenha muitas faculdades, muitas escolas de direito. A questão é saber a qualidade delas, né? Porque o malefício que um advogado ruim faz ao cliente o cara perde a vida dele, perde todo o patrimônio dele, é enorme. Então é muito importante ter uma prova da ordem que vá garantir a qualidade. Isso porque é um serviço essencial que esse advogado vai prestar. Então o ensino do direito... Mas você, por exemplo, certamente te dá um enorme prazer da aula. Um enorme, claro. Tal. Mas você tem prejuízo lá, quer dizer, tese esse teu tempo... Mas isso aí é relativo, não é, Vidor? Porque... Então, eu digo porque nem todo mundo que poderia hoje estar dando aula... Não. Assim, o professor, ele é muito mal remunerado no Brasil. Tem uma coisa que é curiosa, a minha mulher, quando a gente se casou há 20 anos, ela estava na faculdade ainda. Eu já estava dando aula. Eu tinha 27 anos, ela tinha 21, ela estava dando faculdade. E o que eu ganhava na faculdade... Não pagava... acho que pagava ali, ou quase não pagava o que ela gastava. Então era totalmente maluco. Eu dava aula para 50, 60 pessoas. Então daí você tira. É claro, a gente aqui no Brasil não valoriza muito o professor, o que é uma pena. O que é uma pena. Claro, é um sinal do país, né? Onde a cultura não é valorizada, né? É uma pena isso enorme. A gente espera que isso melhore. Por quê, né, Vidora? E isso é toda a história assim, a razão pela qual me animo a dar aula e esses livros e tal. A cultura é a única forma de salvação da civilização. O Brasil não é diferente, né? A gente fala assim, gosto não se discute. Não, desculpa. Tem coisa que é cafona. Tem coisa que é de mau gosto. A gente, claro, eu não é que eu me vista de uma forma, nada disso, mas tem coisa que você sabe, não vou botar uma gravata assim que é feia, não é isso, cafona, não é falar determinadas coisas, não é elegante, né, o jeito que trata. Não, a minha opinião é essa, mas olha, todo mundo pode ter sua opinião, mas tem forma de você colocar a sua opinião de uma forma bacana, elegante, que você não vai ser agressivo com a outra parte desnecessariamente. Então tudo isso tem a ver com educação, né? E a própria a forma de você conversar tem a ver com a educação, se colocar bem, o português, né, escorreito, ter o vocabulário certo, isso aí não tem jeito. E o problema do Brasil é que a gente tem um montão de jovens no Brasil, se eles não têm acesso à educação, eles não têm futuro, eles não veem o futuro deles.
E aí a criminalidade vai para um serviço que não vai remunerar, não vai ter chance de ascensão social. O direito, aliás, nesse ponto também é um fator muito interessante, e uma das razões pelas quais você tem muitas faculdades, é porque o direito, o sujeito para ascender socialmente, depende dele. Isso é desde a Idade Média. É numa sociedade também muito fechada. O jovem, que às vezes não teve muita sorte, mais carente, mas se ele vai para uma universidade e der duro e se esforçar, ele vai fazer um concurso público, ele vai se transformar num bom advogado e vai conseguir ascender, possivelmente como em nenhuma outra área ele conseguiria. Ele vai ser um juiz, que é um trabalho extraordinário, vai ser um promotor, vai ser um defensor público, vai se destacar pelo mérito dele. Né? Absolutamente dele. Né? Absolutamente dele, claro. E a gente tem vários exemplos assim, edificantes, exemplos assim, que são um barato de ver, de pessoas que realmente, pelo mérito próprio, apesar de inúmeras dificuldades, e na faculdade, aliás, a PUC faz isso, a PUC dá bolsa para várias pessoas que teriam dificuldade econômica, uma faculdade privada, mas ali você vê que vão muito bem, vão pelo valor delas, pelo esforço delas. Então isso é uma coisa bacana do direito. Você tem muitas faculdades, cara, que você consegue, é uma coisa doida no Brasil. Hoje, há tempos atrás, quando eu estudei, as faculdades mais difíceis de ingressar eram as faculdades públicas, naturalmente, eram as grandes faculdades, né? Mas isso tudo, né, por exemplo, aqui no estado, né, a UERJ foi muito machucada, é uma faculdade extraordinária ainda, continua sendo uma grande faculdade, mas uma faculdade que foi machucada pelas questões do Barroso estado. foi de lá, né? Não, poxa, a UERJ é o berço do Barroso, do Fux, o Joaquim Barbosa também era da UERJ, então um celeiro de grandes expoentes do direito, e faculdade pública, né? Todas as pessoas. Eu estudei lá também, fiz doutorado na UERJ, eu tenho uma gratidão enorme pela UERJ, é minha casa também, mas hoje machucada, porque o Estado o Estado todo quebrado, o Estado com problema, mas é uma pena enorme isso. Alberto, muito obrigado aqui, a nossa conversa foi maravilhosa, acho que você vai arrumar mais 1 milhão de advogados aí, que as pessoas vão ficar apaixonadas pelo direito e lendo Shakespeare. Eu que agradeço imensamente aí, brigadíssimo pela tua atenção e pela atenção dos seus inúmeros, né, telespectadores. Nosso bate-papo volta no domingo que vem, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, né?